Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Vamos para mais um tema importante da Palavra de Deus, dessa vez o tema 6, que são os sinais da vinda de Cristo. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fez uma afirmação muito forte sobre o que ocorreria com o santuário terrestre. E os discípulos, como sempre, eles foram em particular para ter com Jesus, para saber o que ocorreria, quando ocorreria e quais seriam os sinais da vinda de Cristo. Jesus, ele gosta disso, quando você vai buscar em particular, não apenas quando você vai ao culto e ouve um sermão, mas quando você entra na sua casa, no seu particular, você e o Espírito Santo e a Bíblia, você vai estudar a Bíblia por si só, entre aspas, né? Você vai estudar a Bíblia você sozinho, juntamente com o Espírito Santo. O capítulo 24 de Mateus, ele é considerado por muitos estudiosos da Bíblia como o Apocalipse no Evangelho. E Jesus deixou alguns sinais, né? O que ocorreria com o mundo antes de sua vinda. Por exemplo, no mundo social, lá em Mateus 24, no verso 6 e verso 7, fala que haveria guerras, rumores de guerras, né? Mas que nós não deveríamos nos assustar, porque isso seria necessário acontecer, isso ocorreria, né? A ganância do homem em busca de conquistar outros territórios. Tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tivemos aí a Guerra do Golfo, para muitos também essa pandemia, uma guerra biológica. E haveria também fomes, terremotos em vários lugares, né? Como estamos vendo. E também lá em 2 Timóteo, que é o texto que nós vamos ler, falando um pouco também de como estaria o mundo, os homens, né, estariam antes da vinda de Cristo. É dito do verso 1 ao 4 de 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então veja, né? Será que nossa sociedade não estaria assim em nossos dias, né? Ainda haveria também no mundo natural alguns sinais, né? Vemos alguns sinais no mundo social, guerras, rumores de guerra, os homens orgulhosos, caluniadores, egoístas, mas temos alguns sinais também no mundo natural. Mateus 24, verso 7, é dito que haverá terremotos, e Mateus 24, no verso 29, é dito: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, alguns sinais ocorreriam também no céu, no mundo natural, digamos assim, como por exemplo o maior terremoto de todos os tempos, que foi o terremoto de Lisboa, no ano de 1755, o escurecimento do Sol e da Lua, o chamado Dia Escuro, em 19 de maio de 1780, um eclipse, por exemplo, as pessoas pensam que é um simples eclipse, mas não, é um sinal de que Jesus está voltando. E teve também a queda de meteoritos ou de estrelas no dia 13 de novembro de 1833. E outros sinais, né, que matam as pessoas na natureza, indicam que Satanás está agindo por meio da natureza, porque Satanás é quem veio para matar, roubar e destruir. E muitas coisas que ocorrem, como os terremotos, as pessoas colocam a culpa em Deus. Acreditam que foi Deus que fez. Mas Satanás, ele tem poder para destruir,
tanto quanto Deus permita, como ele fez no livro de Jó. Ainda em Mateus 24, falando do mundo religioso, Jesus disse que haveria falsos cristos. A palavra Cristo é ungido. Muitos sim têm se levantado dentro da igreja dizendo que é ungido, né? Mas na verdade é um falso. Falsos profetas também. E o engano seria baseado em sinais e prodígios. Como lemos aqui, capítulo 24 de Mateus, verso 4 e verso 5. Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que mais Jesus alertou foi sobre os falsos profetas. E como você pode identificar um falso profeta? Se ele está ensinando de conformidade com a palavra de Deus. Se esse profeta, por exemplo, só prega prosperidade aqui na terra, ele não fala do reino de Deus, ele não fala da proximidade da vinda de Jesus, ele não fala sobre santidade. Então pode desconfiar que no mínimo ele não está ensinando, não condiz com a palavra de Deus. Então Jesus disse que haveria os falsos profetas. Em Mateus 24, verso 12 é dito também: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Ou seja, aqueles que tiverem aversão à lei de Deus. A palavra iniquidade aqui é no sentido de aversão à lei de Deus. Muitos dizem por aí, por exemplo, que a lei de Deus foi abolida, mas a Bíblia não corrobora com essa afirmação. Lá na carta de João, por exemplo, primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 3, aliás, no verso 4 é dito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se não existisse lei, não existiria pecado. Lá na segunda carta de Pedro também, muitas pessoas que veem tanta atrocidade, tanta heresia dentro da igreja, ficam se perguntando como é que a pessoa segue tais pastores, né? Tais obreiros fraudulentos. É que eles também manejam bem a palavra de Deus, né? Se você não estiver estudando a palavra, eles vão fazer como está escrito aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente ou encobertamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão o comércio de vós com palavras fictícias, ou seja, fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eles pregam a palavra de Deus, manejam bem a palavra de Deus, né? Mas apenas por seu interesse próprio, apenas por avareza. E muitos naquele dia, como diz a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 7, dos versos 21 ao 23, é dito o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando lemos o Salmo 40, verso 8, o salmista diz: agrada-me fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. Ou seja, aquele que guarda os mandamentos de Deus, esse faz a vontade do Pai que está no céu. O verso 22 do capítulo 7 é dito: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mais uma vez aparece este
termo, iniquidade. Por quê? Porque são aqueles que expulsam demônios, curam, fazem sinais e maravilhas, prosperam materialmente, mas dizem que a lei de Deus foi abolida, não gostam da lei de Deus. Esses são verdadeiramente falsos profetas. Então, fazendo uma breve recapitulação: guerras, estamos tendo aí fome, 1 bilhão de pessoas, pelo menos no mundo, passam fome. E a estatística diz que a cada 3 segundos e meio uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Esse número com certeza deve ter aumentado, consequência da pandemia e do que está ocorrendo em alguns países, como por exemplo no Afeganistão. Aqui fala também de epidemias, né? Doenças, terremotos, né? Interessante, por exemplo, na ascensão dos terremotos. No século XVI tivemos 4 grandes terremotos, no século XVII 10, no século XVIII 16, no século XIX 41 grandes terremotos com aproximadamente 350 mil mortos, e até 1997 foram 96 grandes terremotos com aproximadamente 2.150.000 mortos. Tivemos os sinais no Sol e na Lua, a queda das estrelas, o escurecimento do Sol e da Lua, também tsunamis, furacões, enchentes, os falsos profetas, que este é um dos maiores sinais, e a falta de amor, né, com o aumento da criminalidade, das drogas, terrorismo também, corrupção, filhos desobedientes, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas em depressão, angústia entre as nações. Mas o sinal definitivo da volta de Cristo está em Mateus 24, no verso 14. Primeiramente diz assim, verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Lá em Apocalipse 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tudo associado uma coisa a outra. E o verso 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O último grande sinal da vinda de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo. Não importa se em muitos lugares o evangelho ainda é proibido, mas chegará o tempo que o Espírito Santo irá abrir as portas e o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E isso está bastante próximo, inclusive com essa questão, né, da nova ordem mundial, da cúpula do clima, e o Papa Francisco aí liderando, pedindo que sejam impostas leis urgentes para isso. Vemos aí mais um falso profeta se levantando, né? A Bíblia não manda salvar o planeta. A Bíblia manda cuidar do planeta e salvar as pessoas, ajudar a Cristo na missão. Sabemos que este mundo será destruído. Sabemos que o dia que o Senhor deixou de dia de guarda para ser santificado foi o sábado e não o domingo, como o Papa Francisco quer. Esse é a marca da besta. Esse é o decreto dominical. Que você que nunca ouviu falar disso, procure nas playlists sobre as profecias, profecia de Daniel. Você vai ver lá temas como a prova de fogo e a marca da besta, do capítulo 3 de Daniel. Temas como o chifre pequeno, as ações do chifre pequeno ao longo da história. Temas como a supremacia papal no fim dos tempos. E você vai saber um pouco do que é isso, do que é o decreto dominical. Paulo também nos alerta, né, ainda falando dos falsos profetas, sobre um falso evangelho. Galatas 1, verso 6. E para tudo isso a Bíblia diz, né, primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, devemos provar, né, se todo espírito procede de Deus, ou seja, devemos ter discernimento espiritual. Não é julgamento. Julgamento é para condenar ou para salvar. É discernimento espiritual. Você preste atenção se aquele seu cantor gospel, né,
aquele artista gospel preferido, realmente ele prega o que condiz com a Bíblia ou não. Se o modo de viver dele está de acordo com a Bíblia, se o que ele ensina está de acordo com a Bíblia. Cantar é uma coisa, viver é outra totalmente diferente. E em relação também aos pastores, se estão pregando realmente o que é para ser pregado. Mateus 7, verso 15 também, nos diz, né, algo dentro disso, como provar, né, se os ensinos condiz, como ter esse discernimento, ou por que ter esse discernimento. Capítulo 7, verso 15 é dito: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, ou seja, só estão ali por conta do dinheiro. Muitos aí que se dizem levitas, mas eu quero tantas toalhas no camarim, só quanto se for por tantos mil. E pregadores também, né? Só prego se for por tantos mil, e assim vai. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16 é dito: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, falando das cartas de Paulo, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, é fácil, muito fácil enganar alguém usando a palavra de Deus, porque o engano muitas vezes parece verdade. Devemos comprovar se o que está sendo ensinado está de acordo com a Bíblia. O próprio Satanás, ele tentou Jesus usando a Bíblia Sagrada, tirando textos fora de contextos. Outro ponto para saber se a doutrina, se o que está sendo ensinado é verdadeiro, está lá no capítulo 7 do Evangelho de João, do verso 17, quando é dito: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, você deve comparar a doutrina de acordo com a Bíblia. E a Bíblia é toda a Bíblia. Não é apenas o Novo Testamento, como muitos dizem por aí, e pegam alguns versos, né, como por exemplo a pedir dízimo. E também não é apenas com o Antigo Testamento, como muitos também creem assim. Mas é a doutrina baseada em toda a Bíblia, em cada livro, nos 66 livros, como ensina Isaías 28, no verso 10. Isaías 28, verso 10. Agora a pergunta é: se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Primeiramente, existe uma profecia, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que você também encontra na playlist do estudo sobre as profecias de Daniel, e também no estudo do santuário. Você vai encontrar vários temas sobre essa profecia das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. Mas o ponto principal é, né, Jesus já poderia ter voltado, mas os anjos ainda estão segurando os quatro ventos, né, segurando os quatro ventos lá em Apocalipse 7. E a grande questão está também em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está esperando que a humanidade chegue ao arrependimento. Só que a taça de sua ira está se enchendo, porque ao mesmo tempo que ele está sendo longânimo, paciente, tem muita gente sofrendo horrores e clamando pela volta do Senhor Jesus. E se ele ama, está sendo paciente com aqueles que ainda não se entregaram a ele, ele também ama aqueles que estão sofrendo. E ele vai ter que dar uma resposta a cada um de nós que clamamos pela sua vinda, e a sua vinda está muito próxima. Então aproveite a oportunidade e
se entregue ao Senhor Jesus sem reservas, sabendo que esse é o melhor caminho que você deve seguir, não apenas pela vida eterna, mas porque Deus é o único que pode de fato suprir toda a sua carência, seja ela qual for, seja carência afetiva, seja uma carência emocional, uma carência espiritual. Muitas pessoas passam o dia, o fim de semana assistindo filmes, por exemplo. É um vazio que elas têm e só Deus pode preenchê-la. Outras vão para as drogas, outras novelas, outros se agarram nos times de futebol. Tudo isso é o vazio da alma que só o Senhor Jesus pode preencher. Diante disso, o que devemos fazer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, como disse o Senhor Jesus em Mateus 6, verso 33, em relação a todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Devemos seguir o conselho de Jesus. Primeiro, Lucas 21, verso 28. Ao começarem estas coisas a suceder, quais coisas? Aquelas que falamos durante o tema, né? Os falsos profetas, as guerras, as fomes. Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. E o tema, e o verso 34, um conselho: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Ficar metido em guerra política, ficar metido em briga de time de futebol, ficar metido na vida do artista, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Verso 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. E o verso 36, vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Então, recapitulando, os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Para se ter um exemplo, existem, se eu não estiver enganado, 230 países catalogados pela ONU. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia já está em 217 como instituição oficial, não pregando fora os meios que a Igreja usa de pregar naqueles países, da chamada janela 10x40, por exemplo, e fora também a internet, né? Que é um meio que chega rapidamente às pessoas hoje. Quase todas as pessoas, as nações têm internet, né? Então esse é um meio também da pregação do Evangelho. 2 evangelhos estão sendo pregados, certo? O verdadeiro e o falso. O falso está aí. O Evangelho da prosperidade, o Evangelho coach, o Evangelho que Deus é amor e está todo mundo salvo, o Evangelho do Papa Francisco, que cada um tem que ficar na sua religião mesmo. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. E para encerrar, quero fazer uma breve oração. Bendito Deus, eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Pai nosso que estás nos céus. Graças te damos, Senhor, porque cremos poderosamente que estamos vivendo no tempo do fim. Cremos, Senhor, como dizem na tua carta a Laodiceia, que tu estás à porta. Desejamos, Senhor, conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia, Senhor. Fazer a tua vontade. E queremos, Senhor, nos preparar para a volta de Cristo. Para isso, meu Deus, coloca em nós esse desejo, esse anseio maravilhoso de andar contigo a cada momento, a cada dia, lado a lado contigo, lado a lado com Jesus, como diz a canção do Inário. Perdoa nossos pecados, batiza-nos com teu Santo Espírito, nos abençoa, abençoa cada
membro de nossa família. Te rogamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Próximo tema, veremos como será a volta de Jesus. Se será de forma secreta, como muitos ensinam, como se dará a volta de nosso Senhor Jesus. Próximo tema. Fique com a paz de Jesus. Amém.